Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. E nesse sentido, uma coisa que a gente sempre discutiu é o seguinte. Eu tenho uma experiência de cartão verde que é o primeiro programa de debate civilizado que eu... Porque a gente começou a ver programa de debate muito na TV aberta mesmo. Assim, né? Eu sou do final dos anos 80, então não existia tanta TV por assinatura, os programas de debate como existem hoje e tal. Muitos, inclusive, oriundos da TV por assinatura, copiaram alguns da TV aberta que tinha esse ambiente mais caloroso, que por vezes até parecia um pouco ensaiado. Mas o cartão não. O cartão era uma coisa que o tom poderia subir em termos de discordância, mas sempre não tinha muito aquele clima de um falando em cima do outro, às vezes, mas era muito raro. Era uma parada civilizada. Cara, o cartão era meio que o linha de passe da TV aberta. Da TV aberta. Coisa elegante. Assim, exato. Tipo, e eu não sei até que ponto o próprio linha se espelhou no próprio cartão para virar o que virou ao longo dos anos. Eu diria que, assim... Acho que o Trajano também tinha esse envolvimento com a TV Cultura. Eu vejo muito espelhado assim. Eu trabalhei na ESPN no início da ESPN e depois voltei alguns anos depois. Fiquei lá entre 2008 e 2011 fazendo o bate-bola na hora do almoço, eu, PVC, o João Carlos Albuquerque, mas no começo da ESPN, quando se montou a grade, por exemplo, a Cultura tinha um jornal que chamava 60 Minutos. Sim. O primeiro jornalístico esportivo da ESPN se chamava 30 Minutos. A gente tinha o Grandes Momentos, lá se formou Histórias do Esporte, com o Salim e tal, que era a mesma linha. Tinha o Cartão Verde, tinha o Linha de Passe, tinha o Roda Viva, era o Bola da Vez. Se você for ver, o formato, a ideia era justamente essa. Eu não sei se vocês sabem a história. Você sabe a história do Cartão Verde? Assim, como é que começou? Não, pô. Na verdade, a criação foi na época do Mui Laer. O Armando Nogueira, na verdade, cuidava do jornalismo da Globo, tinha saído de lá. E certo dia eles se encontraram e o Armando Nogueira comentou com o Mui Laer, pô, tem intenção, o que você vai fazer agora e tal? Putz, eu gostaria de fazer um programa esportivo, ele já tinha essa veia, lógico, mas que fosse uma coisa diferente, fosse uma coisa para enaltecer, fosse uma coisa de debate, de ideia, porque a ideia do Cartão Verde era justamente essa. Dizem, eu não escutei isso do Armando Nogueira, mas escutei depois de outras pessoas, que ele teria dito, a gente ia ter o cartão amarelo, vermelho, que é para punir, eu quero uma coisa que seja para enaltecer, entendeu? Então, muito do que eu faço lá também, você falou dessa coisa de como o programa é conduzido, que não tem essa coisa da polêmica, porque eu acho que é um pouco a veia do programa. E ao longo do tempo escutei muito na minha... Não, tem que ter polêmica e tal, entendeu? Isso é uma coisa, assim, é uma filosofia de trabalho que você tem que ter. Claro. Entendeu? E acho que é por isso que eu estou tanto tempo na cultura, porque acho que eu, na verdade, me afino com aquilo que a TV Cultura propõe em matéria de jornalismo, entendeu? Que se é para ter a discussão, é para que ela seja verdadeira, né? Sim, sim. É lógico, e mais do que isso, assim, se dois falam ao mesmo tempo, ninguém ouve ninguém. E eu me lembro de muitas vezes Eu não me recordo de nenhuma treta do Cartão Verde, acho que só aquela famigerada do Leão com o Birner ali, mas que nem foi treta, foi tipo meio que um alfinetadinho um no outro ali e tal. Eu posso falar uma coisa? Acabou, todo mundo me pergunta sobre isso, né? Porque o programa tava no finalzinho e vira e mexe, encontra alguém que fala, pô, mas e depois? Como é que foi? Cara, foi na maior elegância, que no final a coisa se dissolveu. Isso é uma coisa bacana também que eu já percebi muitas vezes, né? Agora a gente está nessa fase, a gente, como outros programas do segmento também, a gente não tem convidado, o convidado ficou uma coisa difícil e tal. Vocês sabem disso, que lidam com convidado toda semana. Graças ao Diegão aí, obrigado, Diegão. Então, quando tinha convidado e tal, às vezes você trazia alguém que tinha um perfil que tendia a polêmica. O Leão mesmo é um cara enérgico e outras pessoas... Neto, por exemplo, e as pessoas chegavam no cartão e, na verdade, elas mostravam outros discursos, sabe? Acho que até por reverência à história do programa, tipo a história do lugar, da fundação, da TV Cultura, a pessoa se molda. Tipo o jogador brasileiro que sai aqui e briga com o juiz todo dia, chega na Premier League e o cara respeita o árbitro. Não se joga, não faz cera. Pode parecer meio blasé se colocar no lugar da Premier League, mas é mais ou menos por aí. Isso é legal também. O respeito, né, do programa. Jornalisticamente falando também, uma coisa que eu percebo é assim, e quando já me vi em alguma situação que
levasse para essa coisa da polêmica meio sustentada, que nem você falou, é que quando você aceita um jogo desse, na verdade, para você levar a conversa adiante, muitas vezes você tem que abrir mão daquilo que você pensa, que é para sustentar o debate, a polêmica, entendeu? Então, no final, acaba sendo desleal com quem tá vendo, porque é o que você falou, acaba criando um personagem, entendeu? Né? Ô, Vladir, agora eu queria saber uma questão. A torcida brasileira tem tido juízo ou não? Nem um pouco, né? E da onde que veio esse bordão? Cara, isso aí era minha mãe, porque minha mãe, na verdade, ela me deu vários conselhos, lógico, né? Mas quando a gente saía de casa, eu e meu irmão, ela não falava muita coisa, não. Ela só virava e falava assim: juízo, meu filho. Entendeu? Minha mãe sempre falou isso. Várias pessoas, na verdade, acho que não era só minha mãe, porque depois com essa coisa do bordão, quando eu conto a história, muita gente fala: putz, minha mãe também, eu também escutava mesmíssima coisa. Você falar juízo é uma coisa que te faz pensar, não Pô, faz? E é a sua grande marca, assim, tipo, de bordão de programa, todo encerramento, juízo, torcida brasileira. E mais do que isso, assim, essa coisa que você falou de te faz pensar, eu acho que esse é o cerne da coisa. Porque quando eu citei esse programa da Dulinha, que eu falei que marcou uma época ali, nossa, todo mundo fazendo faculdade de jornalismo e se deparava com aquilo, a gente gostava não só porque a gente se identificava com determinadas opiniões, mas porque a gente percebia que aquela formação, inclusive que era um programa nesse sentido um pouco diferente do que se via nos outros, que você tinha grandes falas, mais longas muitas vezes, né? Que eram, apesar de ser um programa de debate, tinha ali um lugar de tipo assim, os caras queriam te fazer pensar além daquilo que você tinha imaginado. E eu acho que aí que é o cerne da coisa, que eu lamento um pouco que talvez tenha, com algumas poucas e boas exceções, tenha se perdido. E o Cartão Verde nunca perdeu essa essência, que é tentar de alguma maneira fazer a pessoa pensar além daquilo que ela tem como... eu acho que na verdade assim, o futebol, que no final é o esporte hegemônico no nosso universo esportivo, ele não leva para isso, é só a gente ver o que aconteceu hoje com os jogadores com o ônibus do Fortaleza, entendeu? Então você tem que lidar com muita coisa que você tem que meio instar as pessoas a pensarem mesmo, né? Você acha que o pessoal, o público do jornalismo esportivo hoje tá querendo mais a polêmica do que tudo, ou a galera tá ainda querendo pensar um pouco? Como que você avalia esse momento do jornalismo? Eu não sei, eu acho assim, acho que sempre vai ter esse interesse. A gente vive numa época meio cruel, no sentido dessa coisa do caça-clique, né? Porque você vê, a gente faz o programa, a gente fragmenta o programa, de repente uma coisa pode dar mais certo do que outras. Eu acho que as pessoas sempre vão ter uma parte meio, vamos dizer assim, perversa, né? É aquela coisa que sempre vai atrair mais. Mas eu acho que quem tem juízo, quem pensa e reflete sobre as coisas, sempre vai querer oferecer uma coisa que tenha qualidade, que seja bem pensada. Por exemplo, uma reflexão aqui. Em alguns países, esses programas mais sangrentos e tal, de tragédia, são colocados depois das 10 da noite. Do ponto de vista de comunicação, eu acho muito honesto isso. Eu acho muito honesto. E as pessoas sempre falam, não, o pessoal quer ver isso e tal. Quer ver, pode até ser, mas se você não der isso e der outra coisa, ela não tiver o perverso para ver, fatalmente ela vai consumir ela não vai desligar a televisão às 6 horas da tarde e vai falar, não, se não tem uma coisa cruel, eu não vou ver. Entendeu? Então, assim, é uma questão de oferta, entendeu? A qualidade daquilo que você oferece. É aquela pergunta do... Eu sei que isso é meio complicado. Não, é complicado. Não, faz sentido, e tal, né? Porque é aquela pergunta que a gente sempre se faz. As pessoas veem isso porque oferecem para elas. Exato. Ou de tanto oferecer faz que elas... Ou elas... Isso é isso. Né? Então, assim, é uma dúvida. O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? É tipo isso. Eu, de fato, assim, tenho sérios... Inclusive, tem um documentário na Netflix que conta a história de um desses programas que aconteceu lá no Amazonas, que é um negócio assim que você... Eu confesso que assim, eu nunca gostei desse tipo de coisa. Eu acho que ele, inclusive, modifica a maneira como a gente enxerga a sociedade, o que está ao nosso redor. Acho que banaliza um pouco, né? E banaliza. E outra, cara, você dá um ar de show muito grande pra barbárie. Né? Enfim. Mas aí é um outro papo.